Olá, meninas e meninos. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo? Que bom. Professora Ana Flávia, estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia, onde hoje vamos abordar sobre a globalização. Vamos entender um pouco de que forma esse processo fez com que os países desenvolvidos e subdesenvolvidos entrassem numa concorrência dentro do mercado mundial, onde os países subdesenvolvidos, que são considerados mais pobres economicamente, conseguiram se tornar competitivos por conta da globalização, por conta dos avanços tecnológicos, das novas tecnologias. Vamos perceber isso no decorrer da nossa aula. Estão preparados? Podemos começar? Sim? Então vamos lá. Nós temos aqui um mapa mental que mostra para vocês exatamente essa questão da globalização. Deixa eu botar aqui para vocês. Essa questão da globalização. Então, a gente pode observar nele o seguinte. Primeira seta nós temos. É um espaço geográfico que ele é modificado pela ação humana. Então, quando a gente fala de espaço geográfico, significa que uma parte do meio ambiente, uma parte da nossa natureza, ela sofre alteração para o desenvolvimento da sociedade, para o nosso bem-estar, para a nossa vida. E essa modificação é econômica, ela é processual. De acordo com esse processo de espaço geográfico e esse desenvolvimento econômico, nós temos as técnicas, que são conjuntos de conhecimentos adquiridos ao longo do ano, ou seja, desenvolvimento de novas técnicas. Quando a gente diz adquirido ao longo do tempo, ao longo do ano, significa que são os aprimoramentos por conta dos nossos avanços industriais, e aí a gente volta para o assunto da Revolução Industrial, que foi um dos grandes desenvolvimentos de marco econômico, porque ela teve 3 fases. A primeira fase industrial ocorreu na Inglaterra, então o processo de industrialização apenas nesse país. Segunda fase abrangeu outros países da Europa e Estados Unidos no continente americano e Japão no continente asiático. Lembrando que todos eles desenvolvidos, grande potência e o lucro visado. Já na terceira fase da Revolução Industrial, entre os países subdesenvolvidos, aqueles que têm baixo custo, ou seja, a sua economia ela é baixa, são considerados países pobres, mas que conseguem entrar no mercado no processo industrial, de forma tardia, mas conseguem entrar. Nós temos aqui o aprimoramento da técnica que levou a humanidade a ter o maior domínio da natureza. Quando a gente fala de ter esse maior domínio, está se referindo aos estudos com relação ao solo, a questão da vegetação, em que área se pode praticar aquele tipo de atividade industrial ou até mesmo atividade econômica com relação à agricultura ou pecuária, de que forma aquele espaço ele pode ser aproveitado. A interferência humana acaba numa escala planetária. Por quê? Porque não modifica só uma área, e sim todo o território mundial. A tecnologia ela é aplicada no conhecimento científico, ou seja, os nossos avanços tecnológicos, os estudos do aprimoramento, na produção de bens de materiais e no desenvolvimento de novos métodos de trabalho. Aqui sempre visando substituir a mão de obra, ou seja, o trabalho manual, pelo industrial. Ciência e tecnologia, avanços medicinais, então essas tecnologias ajudaram nesses processos de estudos científicos, e aí vem a questão de vacinas, de medicamentos, meios de transporte e comunicação. E aí vem um ponto para vocês, quando a gente fala nessa questão de comunicação e de meios de transporte. Por exemplo, o Brasil foi um país que entrou na terceira fase da Revolução Industrial, ou seja, é um país subdesenvolvido. Teve o processo de industrialização tardia. E esses avanços tecnológicos, eles começaram a chegar no nosso país a partir da década de 90, com aquele famoso celular que a gente costuma chamar de o tijolão, né, que puxava a antena, abria a tampinha, usava, e só quem tinha esses celulares eram os grandes empresários, ou seja, os ricos. Computadores só tinha
nas grandes empresas multinacionais. Para você ter uma ideia, uma CPU abrangia uma sala, o tamanho de uma sala, de tão grande que era, e com o passar do tempo, esses estudos, esses aprimoramentos, foi fazendo com que a tecnologia melhorasse, os aparelhos fossem diminuindo, e hoje, com um celular, vocês podem se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, em segundos. Você pode enviar uma foto, um vídeo para qualquer pessoa, em qualquer lugar que você estiver. Antes, esse acesso de comunicação, ele era difícil. Na década de 90, nós tínhamos a internet discada, que só quem tinha acesso à internet é quem tinha computador em casa e telefone fixo. E aí, quando se precisava acessar a internet, você puxava um fio preto longo, ligava da tomada do telefone até o computador. E durante o período que estava acessando a internet, utilizando o telefone da sua casa, ficava dando linha ocupada. Então, muitas vezes, você tinha que programar um horário de acesso junto com os pais para não interferir nessa questão de comunicação. O acesso à internet era limitado, não tinha esses avanços que nós temos hoje. As redes sociais, as mídias sociais eram bem restritas. Nós tivemos, por exemplo, o Orkut, o Messenger, que naquele tempo era bem utilizado e que já era visto como um grande avanço. A internet foi se evoluindo, foi se facilitando as compras, por exemplo, de produtos importados, que hoje a gente pode comprar pela internet. Você tem como fazer o acompanhamento, o rastreamento do seu produto, a facilidade de você parcelar em cartões, boletos. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de investimentos tecnológicos, avanços tecnológicos, que a globalização, que esse nome vem de um processo que o mundo, ou seja, o nosso globo, nosso planeta Terra, todos estão dentro de uma mesma era. Alguns com maiores investimentos, outros com baixos investimentos, que era essa a era tecnológica. E dentro desse ponto nós temos as características. Aqui vamos analisar a econômica e a política. A econômica, por exemplo, ela se caracteriza pela união do mercado mundial, ou seja, é uma globalização mundial através de blocos econômicos. Alguns blocos que podemos citar aqui: Mercosul, nós temos União Europeia, nós temos a APEC. Então, são blocos que fazem parte de um processo econômico. Países se unem para melhorar essa economia e fazer parcerias comerciais, não só com os que pertencem ao bloco, mas também com outros países. Com isso, se verifica o aumento da concorrência econômica e do nível de competição. A exploração da mão de obra é o marco mais importante da globalização. Por quê? Quanto mais se tem mão de obra para investir, ou seja, para se produzir, mais lucro ele vai ter em torno dela, porque a nossa mão de obra, quando eu digo a nossa, estou me referindo a de países subdesenvolvidos, países considerados pobres, ela é barata. Então, para as grandes empresas, para as multinacionais, principalmente de países desenvolvidos, para eles é melhor investir uma fábrica num país subdesenvolvido com a mão de obra mais barata, porque ele vai lucrar mais. No mundo globalizado, se valoriza a qualificação profissional, ou seja, você aprimorar a sua função, o seu conhecimento naquela área que você está trabalhando. Ao mesmo tempo que se diminui os direitos trabalhistas, que empurra os trabalhadores para o mercado informal. Quando se fala desse mercado informal, são os autônomos, como a gente costuma falar. As pessoas pedem demissão das empresas porque trabalham demais, ganham pouco, não têm seus direitos adquiridos. Que direitos muitas vezes são esses? Direito a descanso na hora do almoço, direito a uma alimentação, a folga, ter direito a férias. Se ficar doente, precisar se afastar do trabalho, ter direito de receber o seu salário, ou seja, o auxílio de saúde. Então, tem essas questões que muitas vezes não são preservadas, além do ponto da carteira assinada também, que muitos não assinam. Então, eles acabam indo para o emprego informal, ou seja, se tornando autônomo, trabalhando por conta própria. Já na nossa política, os fóruns, que são os grandes encontros e organismos internacionais como ONU, FMI, se transformaram no palco privilegiado das decisões políticas e econômicas. Por isso,
Os blocos econômicos tentam dar aos cidadãos participação política, seja através de parlamentos, a fim de se construir espaço de discussão. O que isso quer dizer? Pegando o Brasil, por exemplo, dentro do Mercosul, todos os países do Mercosul, eles têm como uma das cláusulas, um dos objetivos, ser um bloco democrático e que os países têm que ser democráticos. O povo tem que escolher, o povo tem que votar, o povo tem que tomar as grandes decisões com relação à questão de saúde, de educação, investimento em segurança, ou seja, na visão deles, o povo tem que estar acima de tudo. Eles têm que ter os seus direitos adquiridos. Então, depois do que vimos no decorrer da nossa aula, agora nós temos a atividade. Lembrando a vocês, copiar no caderno e enviar a foto no Class, sempre com perguntas e respostas. Não esqueçam, não aceito só a resposta, eu quero as duas coisas. Então, explicando a atividade para vocês, a nossa primeira questão fala sobre todas as alternativas abaixo apresentam características ou indicadores do processo de globalização, com relação a atividades econômicas ocorridas no final do século XX, exceto, quando a gente fala de exceto, está falando do item falso, então ele quer saber qual item não corresponde ao processo de globalização. Segunda questão, marque a alternativa que não corresponde à globalização, mais um item falso que vocês vão marcar. Então, entre esses 5 itens, vocês vão me dizer qual aquele que não está relacionado com o processo de globalização. E a nossa terceira questão, vocês vão ter que analisar os tópicos que tem nela com relação ao processo de economia e de globalização dentro do nosso processo de avanço tecnológico e de conhecimento do período marco inicial até o atual, ou seja, seu processo histórico. Vão observar cada um desses itens e vão dizer qual está correspondente a ele, com relação a verdadeiro e falso. Lembrando mais uma vez a vocês, perguntas e respostas e enviar a foto no Class. E não esqueçam do prazo de entrega, fiquem atentos, porque caso não entregue no prazo, você pode ficar sem a sua pontuação. Então, chegamos ao fim da nossa aula, vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida que tiver, podem tirar no Class, estarei lá esperando vocês, até o próximo encontro e tchau!